Como hoje é domingo, dia 9 de março de 2025, eu vou apresentar esse documentário aqui, falando sobre os retábulos da velha matriz. Aqui no caso eu estou me referindo à igreja anterior ao atual templo, que foi construída inicialmente em 1894 e foi inaugurada em 1896. Então, nas pesquisas que nós fazemos aqui, nós encontramos dois retábulos, né? O que é o retábulo? Retábulo é aquela estrutura que fica por trás do altar-mor. Então, quando a pessoa entra na igreja, quem é católico, entra nas igrejas, quer dizer, aí não há necessidade de ser católico, né? Basta se interessar por arte, né? Parte de museologia, que isso tudo é relacionado com a história. Então, aquela parte de talha de madeira que fica por trás pode ser de pedra ou de madeira. No caso aqui das nossas igrejas era de madeira, né? E o trabalho vai depender do estilo. Por exemplo, no caso de Santa Cruz, o primeiro retábulo foi trazido ainda do tempo dos jesuítas. Eu coloquei aqui as fotos, elas estão pequenas, mas adiante elas vão aparecer ampliadas. Mas a da esquerda mostra um recorte da parte central. E o que nós observamos aqui é que é um estilo rococó. O rococó é um estilo bastante rebuscado, quer dizer, um período depois do barroco. Se vocês observarem bem essa da esquerda, do nosso lado esquerdo, quem está vendo, né? Quem está vendo o lado esquerdo, tem uma cruz, né? A cruz de Cristo, que exatamente essa composição toda estava no altar lá da igreja dos jesuítas. Essa é uma foto, é um recorte de uma foto de um casamento de uma família importante aqui de Santa Cruz. Aí tem a presença do Cesar de Mello, aqui embaixo tem o senador Camará, o Cesar de Mello. Quer dizer, deve ter sido uma foto tirada bem antes de 1922, porque o da direita. Então aqui nós falamos da esquerda, né? Esse que tem Aí eu queria chamar a atenção o seguinte: tem a cruz de Cristo bem na parte central e ao lado tem umas colunas, que são as chamadas colunas salomônicas. Então esse estilo rococó, que é um estilo bem rebuscado, e tem muitos enfeites. As pessoas chegam a se dizer que é uma arte exageradamente cheia de requintes e tudo mais. E o da direita, que já é uma foto que eu tirei da revista O Malho, de 1922, quando foi feita a substituição. Então aqui no caso é a inauguração desse novo altar, que nós estamos chamando do retalho. O altar-mor, que é aquele altar principal que fica na parte principal da igreja, ele sempre na parte de trás tem esse revestimento, como eu falei inicialmente, de pedra ou de madeira. Exatamente dando o sentido de estilo. Então, o da nossa direita aqui, da direita de quem está vendo, né? Nossa direita, a esquerda no caso do slide, mas aqui do lado da direita. Ele é do estilo gótico, que o historiador Benedito Freitas chama de pseudo-gótico, né? Não sei, isso aí é uma questão de interpretação, mas é um estilo gótico. Diferentemente do estilo rococó, que o estilo rococó foi mais ou menos no final do século XVIII, mais ou menos na época do barroco, saiu o barroco, entrou o rococó, esse período assim. E o estilo gótico, ele se caracteriza pelas colunas bem pontudas. Mais adiante a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Então, o da direita é estilo gótico e o da esquerda é o estilo rococó. Na parte central aqui do slide tem uma foto que foi copiada da revista da semana. Essa foto, inclusive, eu já apresentei ela numa outra postagem. No dia 30 de dezembro de 1933, essa foto, né? E mostra a rua Lopes de Moura,
que é aquela rua quando a pessoa desce da estação ferroviária. A estação ferroviária no sentido, você subiu, vem do trem, subiu do lado direito, vai para Senador Camará. Do lado esquerdo, Felipe Cardoso. Então, você descendo pela escadaria do lado esquerdo, de um lado vai sair na Felipe Cardoso, uma parte de lance de degrau, e do outro lado vai sair em frente à Rua Lopes de Moura. Aqui, ela aparece toda aberta porque não tinha ainda aquela arborização. Então, era bem descampada, mas hoje não daria para tirar uma foto dessa porque tem muitas árvores. As árvores, ainda bem que tem muitas árvores, né? As árvores bem no central. E aqui à direita, como esses dias eu fiz também uma postagem sobre a Casa Ciraldo, aqui à direita, logo no primeiro plano, logo na primeira vista dessa foto que eu estou falando da direita, essa foto em cima, retangular. É um pedaço, é uma parte da panificação Ciraldo, que é exatamente que era a parte da padaria, e seguindo para a direita, que não aparece aqui na foto, era a fábrica de macarrão Ciraldo, que é uma loja grande, com sobrado e tudo mais. Então, Ciraldo aqui na esquina. Um pouco mais adiante, terceira, quarta casa mais adiante, vocês podem observar, era também uma outra padaria. E mais adiante tem uma casa, né, eu estou falando do lado direito, seguindo a Ciraldo, tinha uma casa que era de residência. Tem uma construção que dá para se ver em cima, não dá para ver muito detalhe. Infelizmente meu cursor não está funcionando aqui, mas logo depois tem uma parte de cima, vamos ver, não sei se alguém consegue ver o cursor. Essa parte de cima é porque era o pessoal chamava de Palácio das Águias, que foi demolido recentemente, que a família era uma residência da família Zaib. Então esse aqui na Rua Lopes Moura. Embaixo tem nosso lado esquerdo de quem está vendo, a imagem de Santo Inácio de Loyola, que fazia parte das imagens da capela ainda do tempo dos jesuítas. Então é uma foto que foi reproduzida do primeiro volume do livro do Benedito Freitas, que é a parte referente aos jesuítas, que por outro lado ele tirou da história da Companhia de Jesus do Serafim Leite. Então era uma das imagens, Santo Inácio de Loyola, uma das imagens que fazia parte do altar, que compunha o altar. Como a ordem era jesuítica, né, fundada por Santo Inácio, então Santo Inácio fazia parte do altar-mor. E do lado direito, colorida aqui, tem uma foto do Padre Guilherme de Caminada. Essa foto foi tirada lá na sede do NOP. Essa imagem é a imagem que fica entronizada no altar-mor da Igreja Matriz de Santa Cruz. Ela foi doada por uma família de imigrantes espanhóis que estava aqui em Santa Cruz, família Iriarte, inclusive ontem eu fiz uma postagem sobre o José Francisco Toffoli, eu falei dele, Jorge Iriarte Kaiser. Ele era neto do Secundo Iriarte, que fez a doação dessa imagem, a família fez a doação dessa imagem para a paróquia. O Padre Guilherme está aqui em pé, essa foto, como eu falei, foi tirada no NOP, né? E a imagem, ela fica em cima de uma espécie de um globo, né? É uma composição também bem interessante. E é tipo de uma imagem de roca, essa composição que quando se tira a parte da indumentária, pode se mover os braços, né? Então, o que acontece? Ela estava no NOP aguardando o processo de higienização e restauração, porque ela estava muito cheia de bicho, cheia de cupim. Então, é isso aí, os retábulos da velha matriz. Então, retábulo é a estrutura ornamental em pedra ou talha de madeira que se eleva na parte posterior de um altar. Dependendo da fase a que pertence a igreja e, portanto, do estilo, nós falamos aqui no estilo rococó e o estilo gótico, né? O retábulo pode apresentar colunas ou pilastras, coroamento em arco, revestimento em talha dourada e policromada e também ornatos polifórmicos.
como por exemplo caixas de uvas, folhas de parreira, folhas de acanto. Então são esses desenhos que aparecem nesses retábulos. Eu coloquei esta foto, foi uma foto de um jornal que circulou aqui em Santa Cruz já há algum tempo, circulou há pouco tempo, né? Mostra, é uma foto aérea, né? Um panorama aéreo, que mostra a nossa antiga igreja. É uma foto está bem clara, né? Porque como eu falei, jornal, as fotos são tiradas, você tem que reproduzir, já é quarta, quinta geração. E tem também a sede da Sociedade Musical Francisco Braga, um pouco mais à direita da foto. Para que vocês possam comparar as dimensões da antiga igreja e a igreja atual, né, a chamada Igreja Nova. A igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, da paróquia de Santa Cruz, era classificada como pequena. O pessoal achava muito pequena, algumas pessoas, né? Principalmente se nós considerarmos as dimensões da atual igreja, que a substituiu e que, segundo dizem, é o segundo maior templo católico da cidade do Rio de Janeiro, ficando atrás apenas da Catedral da Arquidiocese da Avenida Chile, no centro. Então, não sei se ainda prevalece essa informação, mas houve um tempo, inclusive chegou a sair uma publicação falando sobre as dimensões. Vocês observem por esta foto aqui, que é uma foto da década de 60 ou 70, acho que é 70, como a área da área de entorno, a área próxima à igreja, era toda praticamente tomada ainda por árvores. Observem que a igreja ainda não está totalmente concluída. Lá no finalzinho, olhando o corpo da igreja nova, né? Olhando o corpo da igreja nova, vocês observam que ainda tem alguns arcos que ainda não foram completos, né? Porque a igreja foi sendo construída, mas desde o início, desde que eles cobriram a primeira parte, já começaram a celebrar as missas lá na parte de dentro, né? Aqui um outro ângulo que é de um cartão postal, foi uma série de cartões postais que foram publicados, que foram distribuídos, né? Eram vendidos naturalmente, né? Cartão postal Colombo, mostrando as duas igrejas e a sede da Sociedade Musical Francisco Braga, para que vocês possam também fazer a comparação, né? Então aqui à direita, na parte superior, tem a igreja, o templo atual, e à esquerda a igreja nova. Já vão observando, porque eu vou falar muito disso aí, a torre sineira, que é essa torre principal aqui. E também observe o tipo de igreja, porque ela é um tipo de igreja de uma nave só. Embora aparentemente pareçam ser três naves. A nave é o que? A nave é o corpo é como se fosse um navio, a nave é o corpo da igreja. Como foi uma igreja construída às pressas por causa do exército, né? O exército tinha proclamado a república, nossa igreja ficava lá dentro do Palácio Imperial, não existe mais Palácio Imperial, então foi praticamente dado um ultimato para que saísse tudo dali e construísse. Então de 94 até 96 houve uma ampla campanha para que essa igreja fosse construída. Então é uma igreja daqueles estilos mais coloniais, mais antigos, né, que tem a sua torre sineira e tem esse corpo praticamente único, mas com três divisórias. Os dois templos da matriz de Nossa Senhora da Conceição, da paróquia de Santa Cruz, atual e o anterior, o anterior com parte do corpo principal demolido, restando apenas a torre sineira onde ficava o campanário. Eu participei na época da tentativa de demolição desta parte do corpo. Na época eu estava fazendo um curso aqui no Batalhão Vila Gran Cabrita, tinha sido soldado e surgiu a oportunidade de fazer o CFC. CFC é o curso de formação de cabos.
E nós, no curso de formação de cabos, nós tínhamos instruções, aulas de minas e explosivos, que era usar, como usar o TNT para fazer minas, explosivos e tal. E como uma demonstração prática, o padre Guilherme esteve no quartel na época, conversando com o comandante daquela época, então acho que era o coronel Wilson Gomes da Silva, pedindo o apoio do Exército para ajudar na demolição, porque o Exército, o quartel daqui de Santa Cruz, como eu já falei, é uma arma de engenharia, tinha aqueles guindastes, tratores e tudo mais. Então, o comandante, é, conhecedor, né, da parte dessa parte de engenharia, porque a engenharia militar, ela trabalha também com essa questão de explosivos, né, minas explosivos. Então determinou o diretor do nosso curso que organizasse um grupo de alunos para que viessem aqui para fazer isso. Olha, nós tivemos aqui na época, eu lembro, soldado estava fazendo curso para cabo, né? E fizemos, porque aquilo tem que perfurar como se coloca dinamite, né? Tem que perfurar uma parte do solo, tem que colocar o TNT, TNT é aquela parte trinitrotolueno, né? Tem que colocar a pólvora, tem que colocar a chama, enfim. E nós colocamos e foi realmente destruído. Vocês podem observar o corpo, parte do corpo, ele caiu. Mas por incrível que pareça, a torre não caiu, a torre ficou. Ela ficou um tempo e num determinado, mas vejam que ela ficou numa posição já bastante insegura. Num determinado dia, acho que foi uma ventania mais forte e tal, caiu sozinha. Então, mas observe aqui, o que eu quero chamar também da Torre Cineira, porque como eu fui coroinha, eu ajudava os padres a rezar a missa aqui, né? E eu frequentava muito essa igreja, porque as missas naquela época começavam às 6 horas da manhã, eram várias missas. E eu ia bem cedo com a minha mãe, né, para ajudar a missa. A primeira missa era às 6 horas, depois tinha outra às 7, 7 e meia e tal. E algumas vezes eu subi aqui nessa torre, até lá em cima, até nessa parte de cima, eu vou mostrar aqui com o cursor, mas eu acho que o cursor não vai adiantar nada. Mas aqui dentro tinha uma escadaria, vai até em cima, nessa parte de cima, onde já tem esse frontão, essa ponta, onde tem aquela cruz. Lá na cruz tinha um para-raio com um cabo de cobre forte, né, que vinha descendo até embaixo, porque o para-raio tem que ter o terra, né? Aí ele ficava aterrado exatamente desse lado aqui. E isso, claro, eu tinha que pedir autorização ao irmão Antônio, que era o responsável pelos coroinhas. Ele não gostava, não deixava, porque além de ser perigoso, tinha também a questão de problemas relacionados com a escadaria, porque aqui é um material muito antigo, né? A escada era de madeira, alguns degraus já estavam podres. E uma ocasião, a primeira vez que eu fui, que eu não conhecia ainda como é que funcionava lá, apareceram umas corujas de repente, porque ali o habitat dela, né, delas, afinal de contas, era um lugar bem escondido, bem escuro, e elas ficavam ali. Então eu subindo sozinho, na época sozinho, né? Cheguei até lá em cima, olha, uma vista deslumbrante, realmente uma coisa muitíssimo interessante. A igreja podia ser pequena assim, porém era muito acolhedora e graciosa. Possuía uma torre cineira com nave central que atravessava o templo do pórtico até o altar-mor, com duas laterais sem nenhuma coluna, onde ficavam os altares secundários, um de cada lado. Observem aqui, pela essa foto que eu copiei do Malho de 1922, que foi exatamente o ano que foi inaugurado aquele altar-mor. Então a revista O Malho veio aqui com a reportagem e tirou essa foto e tirou outras fotos também. Mas observe essa foto, que ela tem a parte central da torre, que é a chamada torre cineira ou campanário. O campanário é lá em cima onde ficavam os sinos, eram 3 sinos. Estes sinos estão lá no NOP. Eu tirei fotos da beça do sino, mas eu fui ver aqui agora,
andei delatando tudo, não consegui encontrar, infelizmente. Mas eu cheguei a tirar as fotos, tirei muitas fotos, enfim, mas tudo bem. Depois eu tiro novamente. Mas você observa o seguinte, na parte de baixo da igreja, né, no corpo principal, essa parte mais larga, tem duas laterais. Tem a parte central com a porta de entrada, né? E duas portas que não existem, só para dar um efeito estético. E na parte de cima tem dois janelões. Nessa parte de cima, onde tem esse óculo, essa parte redonda aqui, ficava o coro. Tinha uma escadinha que subia, né? E ali ficava o coro. E a torre cineira, como eu falei, ela vai até lá no alto. E no encostado do lado de cá, era que ficavam as cordas para puxar o toque, para fazer o toque de sino, né? Então, é, então havia essas duas laterais, sem nenhuma coluna, onde ficavam os altares secundários, um de cada lado. Então, nessas paredes laterais, elas ficavam altares, um de cada lado, um de frente para cá. Na verdade, eram 4 altares menores, secundários, né? Havia outros 2 nichos laterais que, por vezes, também eram usados para a celebração de missas, cuja dedicatória se referia especificamente ao santo, cuja imagem ficava em cada nicho, Nossa Senhora das Dores, São Benedito, Santo Antônio, São Sebastião. Porque os católicos têm essa questão de devoção. Às vezes mandava celebrar, quero celebrar uma missa em intenção de Santo Antônio, São Sebastião. Aí o padre eu queria que fosse celebrasse no altar dele. Aí celebrava. Os bancos eram de madeira, todos dispondo de genuflexórios para os fiéis se ajoelharem. É aquela parte de madeira, quem chega na igreja católica tem aquela parte de madeira que tem um local que as pessoas se ajoelham, né? E tem uma partezinha de cima que elas são chamadas de estantes, que é um compartimento comprido, retangular, onde guardam pequenos objetos, uma pequena bolsa, algum objeto que uma carteira, alguma coisa que deixa ali. Aí guarda nessa parte. Isso tudo seria o mobiliário. Bem no alto do corredor central havia reluzente lustre, formado por centenas de pequenas peças de cristal em formato de prisma que na parte da manhã ou da tarde, com a penetração dos raios solares pelas janelas do templo, produzia um efeito cintilante bonito, causado pela refração da luz através dos prismas, que tornava o ambiente interno deslumbrante. Eu, quando era coroinha, pequeno, ainda garoto, ainda menos de 12 anos, 13 anos, eu ficava olhando para aquilo, e às vezes até esquecia que eu estava ajudando a missa. Chegava a hora de levar alguma coisa para o padre, porque o coroinha tinha exatamente essa responsabilidade, né? De levar as galhetas, que é aquela parte que tem a água e o vinho, levar a patena, enfim, tocar o sino na hora da elevação da hóstia e tal. E eu ficava olhando para aquela. Porque era um efeito muito bonito, parecia um arco-íris, né? Porque aquilo entrava a luz, iluminava e ficava aquele negócio luminoso, tocando, né? Aí ficava sonhando com aquilo. Daí o padre Luciano, ele, bobão, ele chamava de bobão, presta atenção. Logo após o acesso ao interior do templo, pela porta principal, havia do lado direito de quem entra uma pequena escadaria com corrimão e degraus de madeira, conduzindo ao órgão, posicionado ao lado direito da pequena varanda, onde ficavam os organistas e o conjunto de cantores integrantes do coral, que foi aquela parte que eu mostrei para vocês em cima, não é? No mesmo local, mais próximo da parede interna, encontrava-se a corda de onde se tocavam os sinos, usados para anunciar as chamadas para as missas e outras celebrações importantes. Em um bairro com características rurais de população reduzida, onde quase todo mundo se conhecia, quase todos se conheciam, causava certa apreensão ouvir o badalado toque fúnebre anunciando a morte de alguém ou seu funeral. Hoje isso não existe mais, mas naquele tempo era relativamente comum, dependendo também da família que quisesse, né,
Aí não anunciava que teria o funeral, então tava aquele toque, né? Blam, era um toque fúnebre, né? Eram 3 sinos. Esses três sinos, como eu falei, eles estão lá no NOP em exposição, né? Que porque a paróquia cedeu lá para o NOP a exposição. Eram 3 sinos e se posicionava na parte mais alta da torre central, com acesso restrito em escadaria com degraus de madeira, até alcançar uma mureta de tijolos, formando uma platibanda de onde era possível ter visão panorâmica privilegiada de todos os lados do bairro. Aqui eu coloquei um desenho que é daquele do Magalhães Correia, né? Como eu já fiz uma postagem sobre ele, esse desenho faz parte de uma série de reportagens publicadas no jornal Correio da Manhã, intitulada A Margem do Sertão Carioca. Mas observe lá a Torre Cine, lá na parte final, essa varandinha que tem, antes daquela parte prismática, né, triangular, lá em cima tem a cruz e tem a parte prismática, ali é que era a varandinha, subindo dali que dava para ter toda essa visão. E aqui eu não encontrei nenhum sino dos sinos que eu tirei foto, então eu coloquei o sino Dom João VI, que está na antiga Catedral da Sé, ali na rua do 1º de Março. Esses dias também fiz uma postagem lá na antiga Catedral da Sé. Agora, em relação aos sinos de Santa Cruz, pena que eu não coloquei aqui. Todos 3 foram fundidos em Santa Cruz por alunos da Escola Imperial Dom João VI. Então, nas fotos eu mostro o brasão, bem em detalhes, mostro as inscrições em latim que tem nos sinos. É uma pena que eu não consegui encontrar. Mas são sinos bonitos que foram trabalhados na metalurgia aqui, né, fundidos na metalurgia aqui da Escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Essa escola, lembrando, eu fiz uma postagem esses dias sobre a Rua Dom João VI, ela ficava ali na Rua Dom João VI, a Escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz, Dom João VI, o nome dela, né? Ela ficava ali na Rua Dom João VI, depois foi transformado em um hospital, Dom Pedro II, Hospital Geral Dom Pedro II, e hoje é o Fórum. Algumas instalações ainda estão lá. Novamente, vocês observem, como eu falei lá em cima da Torre Cineira, é aquela partezinha lá de cima. Então, quando eu subia, dá para ver, dá para ver Santa Cruz panorâmica toda, porque além do morro da igreja ser um ponto alto, né, o ponto mais alto do Santa Cruz, dos mais altos, a igreja também era numa posição alta, então lá de cima era aquela vida deslumbrante. E logo embaixo vocês podem ver que tem o campanário, que eram os 3 sinos aqui, observando na igreja, né, na parte lá de cima, descendo, tem a varandinha que eu falei para vocês, tem a cruz lá em cima onde tinha o para-raio, descendo, aí logo depois tem uma janelinha e dá para ver um pedacinho do sino. Então tem uma janelinha desse lado, tinha outra janelinha do lado direito e outra janelinha do lado esquerdo. Atrás não. Então essas janelas é que ficavam os sinos, descendo até a parte onde tem aqui já tem a porta principal, né? Acompanhe comigo aqui, porque o cursor não funciona. Vamos ver a porta principal. Essa parte circular, chamada óculos, onde ficava o coro, né? Vamos dizer, no metade do corpo da igreja, ficava o coro, que também não eram muitas pessoas, era um grupo pequeno, né? Até porque o compartimento não é tão grande. E ali ficava também a cordinha do sino, para que fosse tocado o sino. Subi algumas vezes, sempre com a autorização do irmão Antônio, que era o responsável pela formação e orientação dos coroinhas, para vislumbrar a paisagem de Santa Cruz, ainda predominantemente rural, sem a implantação do distrito industrial e com o seu comércio ainda incipiente, e poucas linhas de ônibus e de lotação, circulando pelas ruas a partir da Felipe Cardoso. Na parte mais alta, fixado em uma cruz de cimento,
Também havia um para-raio com grossa e extensa fiação de cobre que seguia até o subsolo do templo. Esta foto da esquerda, como eu já falei, ela foi tirada da revista da semana, então é a partir da Biblioteca Nacional. Então, para que vocês possam ter uma ideia, era praticamente tudo descampado, né? Nesta foto, retratando as obras iniciais da construção da atual igreja, dá para vocês observarem a lateral da sacristia, que ficava colada ao corpo do templo e onde os sacerdotes se paramentavam, guardavam suas alfaias, missais e objetos sagrados, com um pequeno compartimento destinado aos coroinhas, onde ficavam as batinas, equipamento para fazer hostes e demais objetos que seriam usados nas celebrações, como sinetas, galhetas, patenas, potes com farinha de trigo para fazer as hostes e cinzas, barril de vinho próprio para as messas, reservatório d'água, filtro, etc. Esse vinho, como vocês sabem, é um vinho especial, né? É chamado vinho de missa, né? E às vezes o irmão Antônio dava um pouquinho de vinho desse para a gente, que era muito, muito gostoso, porque era muito docinho, é muito docinho, né? E a farinha de trigo era a farinha de trigo com a farinha de trigo pura, que ele fazia as hóstias, porque a hóstia, antes dela ser consagrada, ele se faz com a farinha de trigo, colocava numa espécie de uma chapa de alumínio, de metal, e tinha um equipamento próprio, tipo de uma máquina que cortava ela para que ela ficasse redondinha. Como os padres usam a hóstia maior na hora da consagração, então ele fazia aquelas hóstias maiores e fazia as pequenas, ocupando espaço. Aquelas beiradas da hóstia, às vezes eles juntavam aquilo tudo, misturava água e fazia hóstia também. Às vezes ele separava aquilo ali e dava para nós comer, mas era como se fosse um pão. Né? Só que não tinha sal, não tinha nada, mas tudo bem. Então observe aqui a foto. A foto mostra o início da construção ainda na parte do subsolo, onde mais tarde seria o cinema. Então a outra igreja, a igreja antiga, ficava exatamente ao lado. Então esta parede que aparece aqui embaixo, com o telhado mais baixo, era exatamente onde ficava a sacristia. Então os padres entravam tinha uma porta lateral, que vocês podem observar aqui, e seguia aqui em frente no sentido para a direita, onde tem essas duas janelinhas aqui, é que ficava exatamente o compartimento. Havia uma grande arca, essa arca ainda está aí, é uma arca que veio, aquela arca de madeira, com gavetões enormes, com puxadores de bronze, onde eles guardavam os paramentos, porque os gavetões guardavam os paramentos. E alguns desses paramentos, que os paramentos são aquelas roupas, casula, aquela parte que coloca por cima da batina, para a celebração de missa. Isso aí tem tudo, quem é católico sabe isso, tem tudo um ritual, dependendo da época religiosa, né? Porque dentro da igreja tem também um calendário próprio, né? Aí usa uma roupa de determinada cor, ou verde, ou roxo, dependendo se for dia de festa, pode usar uma roupa dourada, amarela e tudo mais. Então aqui ficava, nessa parte onde tem essa janelinha, que ficava um grande armário com esses objetos e também alguns objetos sagrados, como o ostensório, que eles carregavam aquela cruz, os turíbulos, que eram aqueles equipamentos que usavam para queimar o incenso, enfim, uma série de objetos ali. E nós, coroinhas, ficávamos logo onde tem essa janela maior, tem a portinha, tem a janela maior. Aqui tinha um compartimento dos coroinhas, onde ficava o irmão Antônio. Ali nós tínhamos aulas de catecismo, a gente tinha que aprender a fazer a leitura em latim, porque as missas, nesse período que eu estou falando aqui, ainda eram celebradas em latim. Então o padre falava em latim e nós tínhamos que responder em latim. Por exemplo, em vez de falar o Senhor esteja convosco, que é o início, quando os padres começam a celebrar a missa, ele fala o Senhor esteja convosco para a Assembleia. Né? Ele falava, e aí as pessoas respondem, o Senhor esteja convosco, aí com nós também, né? Contigo também. Ele falava,
Dominus vobisco. Dominus quer dizer Senhor, vobisco é convosco. E nós respondíamos, es, é, espírito, acabei esquecendo agora. Esqueci. Mas dizia isso em latim. Mas era uma coisa que nós decorávamos, não era uma coisa que a gente aprendia latim, digamos. Nós não tínhamos aula de latim, mas nós decorávamos. Mas de tanto decorar a gente já sabia o que significava. A resposta era et com spiritu tu, quer dizer, e com teu espírito. Então, Dominus vobisco, ele falava Dominus vobisco, e o coroa respondia et com spiritu tu, e com teu espírito, que era a resposta que nós dávamos. Então, esse catecismozinho, ele tinha toda a missa, desde o introito, né, o introito é o início, até o final, e tinha as explicações, as denominações. Por isso que eu estou falando aqui para vocês, galeta, patena, isso tudo, porque nós tínhamos que aprender, a gente tinha que decorar, porque o padre falava, pega a patena e tal, isso aqui, nós tínhamos que decorar, galeta, traz a água e tal. Enfim, era isso aí. Bom, aqui nós já falamos sobre o primeiro retábulo. Vocês observem que é uma foto, eu tirei do livro, do primeiro volume do Benedito Freitas, e está escrito aqui, nessa foto, enlace de Rafael Marino, Elvira Ciraldo, 1923. Agora eu fiquei na dúvida aqui, pela essa data, porque como eu mostrei aquela foto para vocês, da revista O Malho, de 1922, já com um novo retábulo, como é que essa daqui seria 1923? Tem algum erro aí? Eu acredito que tenha sido erro aqui, porque deve ter sido um ano antes. Mas está aqui, vamos de qualquer forma, eu vou ler a legenda que está tirada do livro, né? Então, nesta foto, enlace Rafael Marino e Elvira Ciraldo, quer dizer, duas famílias famosas, a família Ciraldo, a família italiana, né? Ao fundo, o altar-mor da igreja dos jesuítas, removido para então matriz, local e hoje inexistentes. Quer dizer, esse retábulo todo, esse altar-mor, ele ficou um tempo e depois sumiu, desapareceu. Não sei se a madeira já estava podre. Observar as 4 suntuosas colunas circundadas por adereços artisticamente entalhados e cinzelados a ouro. Gentileza do casal Dr. Marcos Solé e Natália Ciraldo Solé. Então, primeira dúvida é em relação à data, né? Eu acredito que tenha havido aqui um pequeno engano sobre a data, porque se a inauguração foi em 1922 do outro retábulo, esse aqui tem que ser anterior. Agora, a segunda coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que tem personagens históricos aqui importantes, além dos dois, os jovens casados, né, que são de família, todos os dois de famílias italianas, né? Família italiana, como eu falei, a família Ciraldo chegou junto com mais ou menos na mesma época da família Toffani, né? Então é um casamento de gente, digamos assim, entre a gente importante, né? Gente da elite de Santa Cruz. Mas eu queria chamar a atenção para vocês aqui, logo no primeiro plano aqui de bigode, quem é esse aqui? É o senador Camará, o Tacílio de Carvalho Camará, que era uma figura importantíssima naquela época. E do lado dele, ainda de barba bem clarinha, o Júlio Cesar de Mello. Então são dois políticos importantes que estavam na mesa. Eu não sei se o terceiro é o Honório Pimentel, acredito que não, porque como eles eram adversários, mas não sei, numa festa de casamento tudo vale, ainda mais uma família muito conhecida, né? Pode ser que seja Honório, está parecendo o Honório Pimentel, mas não vou arriscar dizer não. Mas de qualquer forma, quem aqui, com certeza, o de bigode na frente, ao lado do noivo, né? Tem o noivo, a noiva, e tem o senador Camará e o Júlio César de Mello. Com certeza as outras pessoas também são aqui familiares e tudo mais. O que é importante chamar a atenção, no caso aqui que nós estamos falando do retábulo,
o retábulo da foto ao lado, mais antigo, é o mesmo que se encontrava instalado na Igreja Matriz em 1894, época da sua construção, transferido da Igreja dos Jesuítas, onde permaneceu até a queda da monarquia. Então, esse retábulo estava lá na Igreja dos Jesuítas, os jesuítas construíram, colocaram um retábulo, já isso lá deve ter sido lá para o século XVIII, 1750. Eles construíram a igreja em 1751, então esse retábulo continuou lá, a capela continuou lá até o final, então olha quanto tempo ficou, né? E observem bem as colunas, né? Essas colunas que vão circulando são as chamadas colunas salomônicas. Colunas salomônicas, que são aquelas colunas bem enfeitadas, por isso que é o estilo rococó. Observe também a imagem de Cristo, Jesus Cristo, acredito que ainda esteja lá na igreja, que é a imagem ainda do tempo dos jesuítas. E embaixo, olha que interessante, olhem bem aqui onde está o padre, bem acima da cabeça do padre. Aquele sacrário, mais adiante eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma reportagem do Luiz Fer, e o Luiz Fer fez para o NOP, né, um desenho, amigo de pena de sacrário. Eu tirei muitas fotos de sacrário também recentemente, juntamente com o do Cine, eu procurei também, não achei. Mas ele está lá no NOP, ele foi restaurado. Aqui ele está pintado de branco e essa parte que sobressai aqui, ela é em ouro, é lâmina de ouro, mas agora ele foi tudo coberto de aquelas lâminas de ouro, né? Porque quando eles fazem esse tipo de restauração, eles usam ouro mesmo. Só que aquela folha de ouro que eles chamam, né? Então, é um estilo rococó, é um retábulo muito interessante, é o primeiro retábulo, e é um documento histórico importantíssimo que o Benedito Freitas contribuiu conosco aqui no seu primeiro volume da sua trilogia sobre a história de Santa Cruz, o primeiro volume que trata dos jesuítas, de 1567 até 1759. Só que eu acho que houve um erro aqui do Benedito em colocar 1823, tendo em vista que o outro que aparece logo depois é 1923. A extinção do padroado no Brasil pelo decreto número 119-A, de 7 de janeiro de 1890, determinou a liberdade de culto no país e proibiu a interferência do Estado na religião em relação à antiga Fazenda Imperial de Santa Cruz, quando a igreja ficava no interior do palácio. A determinação do exército, que passou a ocupar o antigo convento jesuítico, foi a desativação do templo, retirada de todas as imagens, suas alfaias e, consequentemente, do retábulo com o seu altar. Então, quando houve a proclamação da República, né, como vocês sabem, a proclamação da República foi praticamente uma iniciativa de militares do Exército, né, o general Deodoro da Fonseca, o Benjamin Constant, enfim. Quando houve a proclamação da República, uma das primeiras iniciativas dos novas lideranças políticas do novo regime foi o quê? De desvincular a igreja do Estado. Porque o que era o sistema do padroado? Pelo sistema do padroado, a igreja, no caso do Brasil, ela ficava vinculada à igreja, ao governo, à monarquia, ao governo da monarquia, e tinha, digamos assim, entre aspas, algumas vantagens, porque as igrejas dependiam financeiramente da monarquia, então quando tinha obra e tudo mais, o Estado acabava arcando com a parte financeira. Mas tinha o ônus, porque, por exemplo, a nomeação de bispos, né, que geralmente isso é feito pelo Papa, né? O imperador determinava isso, a escolha de determinados párocos, né, os vigários ou os curas, tudo isso era determinação do imperador. E com o fim do padroado, tudo isso acabou. E no caso de Santa Cruz, ainda foi pior, porque a igreja funcionava dentro do palácio. As pessoas iam assistir missa lá no palácio.
E o exército então determinou que tivesse que sair. Por isso que criou uma situação muito complicada. Eu andei pesquisando, na imprensa tem muitas cartas enviadas pelo padre aqui reclamando que o interventor da época, né, o Tarlone, que era tenente, né, depois ele chegou até marechal, né, ele determinava que fossem retiradas as irmandades e tal, isso praticamente é toca de caixa, né? Por isso que rapidamente eles tiveram que fazer uma campanha para a construção da igreja. Por isso que a igreja foi construída logo em 1894. Sobre os altares da igreja dos jesuítas, o historiador Benedito Freitas escreveu no primeiro volume da sua trilogia, dedicada à era jesuítica 1567-1759, Rio de Janeiro, na página 70, Rio de Janeiro 1985, página 70. Na Capela Mor, 2 altares, um em cada ângulo. No altar mor, que possuía deslumbrante retábulo pintado e dourado, elevando-se ao fundo 2 majestosas colunas de madeira ricamente esculpidas, caprichosamente douradas, e nela abertos 2 nichos para suas imagens. Ainda acima do altar mor, um grande painel com a efígie do Santo Inácio de Loyola, ajoelhado e de braços estendidos, invocando a proteção de Cristo crucificado na parte superior da tela, finalizando o grande conjunto ao fundo do interior da igreja. Então essa descrição aqui, ela não corresponde ao altar mor que eu mostrei aquela foto, porque ali já não era mais Santo Inácio de Loyola, já era Nossa Senhora da Conceição, né, a padroeira. Freitas informa em nota de rodapé que os novos altares da igreja de Santa Cruz haviam sido construídos em 1921 em Petrópolis, acrescentando os altares. Veja bem, se ele fala que aquele altar é de 1923, aquela foto, né? Ele fala aqui de 1921, então foram construídos em Petrópolis, acrescentando: os altares foram desmontados e transferidos para a nova matriz construída após a República. E dele guardamos agradáveis recordações quando em nossa infância despreocupadamente os contemplávamos. Ele está se referindo ainda ao altar dos jesuítas. Pouco depois foram substituídos por altares de madeira, pequenos e escuros. Aí ele chama aqui pseudo estilo gótico. Quer dizer, isso é uma afirmação dele, né? Pseudo estilo gótico, seria um falso estilo gótico, né? Que na verdade não é um pseudo, é um estilo gótico, sim, só que interpretação de cada um, né? E que também não mais existem, como também não mais existe a igreja onde estava sombrio e poucos notados. Então ele está dizendo que o altar era pouco notado. Agora vamos aqui para o lado direito, vocês observam que aqui já é de estilo gótico, o gótico relativo ao estilo artístico, que predominou na Europa no final da Idade Média, de meados do século XII até o século XVI, notável pela arquitetura das catedrais, com arcobotantes, arcos, abóbadas ogivais, formas esguias e grandes vitrais. Então, aqui, como já é um gótico do século XX, nós chamaríamos de neogótico, por isso que ele fala pseudo estilo gótico. Então, o gótico, na verdade, é um estilo bem mais sério. E o gótico quando se estuda um pouquinho de história da arte, tem as informações de que eles fizeram essas colunas bem pontudas, dirigidas aos céus, porque o objetivo do gótico era exatamente esse, né, de fazer com que tudo fosse levado ao céu. Então as catedrais góticas, o estilo gótico, tudo mostra esse tipo de ogiva, né, essas ogivas e essas colunas pontiagudas. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar bem a atenção de vocês é a respeito desses castiçais que aparecem aqui. Tem a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que está lá em cima, já é a imagem
essa imagem que eu mostrei para vocês do Padre Guilherme decaminada, na parte alta do altar, né? Do retábulo, descendo tem umas luminárias, né? E logo depois, observem que tem aqui seis grandes castiçais com um pé. Esses castiçais eram castiçais praticamente de mais de 1 metro, quase a altura de um homem, e eram castiçais de prata maciça. O conjunto todo era chamada de banqueta. Essa banqueta, ela fazia parte também, tinha um crucifixo central, um crucifixo de prata. E segundo o Benedito Freitas, todo esse equipamento, todo esse conjunto, foi doado à paróquia de Santa Cruz pelo rei Dom João VI. Dom João VI. Então, essa banqueta de prata, aonde estaria isso hoje, né? Hoje, esse material todo se encontra no Museu da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que fica no subsolo da Arquidiocese na Avenida Chile, ali no centro do Rio, ali perto da Lapa, por ali. Quem passa ali sabe que ali tem a Arquidiocese, a antiga a catedral, né? E ali na parte de baixo tem um museu de arte sacra. Eu conheci esse museu porque quando eu estudei museologia, uma das minhas professoras, que dava aula de História da Arte, chamava-se Helena Pavão. E a Helena Pavão era responsável pelo museu. Ela era museóloga responsável pelo museu. E uma ocasião, eu fui fazer a visita ao museu e a Helena Pavão me recebeu e eu tive a oportunidade de conhecer. Naquela época não tinha ainda tanto interesse já tinha algum interesse, mas também não tinha tanta facilidade de fotografar, de gravar, de registrar. Mas eu tive a oportunidade de ver essa banqueta que está lá no... Claro que é um material de muito valor, não só o valor histórico, mas também o valor material, porque prata maciça, imaginem só. Então ele está guardado a 7 chaves. E também algumas imagens que fizeram parte de Santa Cruz. Tem várias imagens que estão lá no museu que faziam parte da Fazenda Santa Cruz. Agora, como é que essa banqueta foi parar lá? Bom, aí já é uma versão oral, eu não tenho documento que prove isso aí. Mas a informação que eu tenho, pode ser verdade, pode não ser, mas eu acredito que seja, é que quando o Padre Guilherme estava liderando a construção da matriz, isso na década de 50, década de 60, você sabe que uma construção de uma igreja, ela envolve muitos recursos, muito dinheiro. E houve uma época que o Padre Guilherme se comprometeu com uma empresa, ficou endividado, e a empresa começou a cobrar, queria colocar na justiça, e o Padre Guilherme foi recorrer ao cardeal, Dom Jaime de Barros Câmara, que era amigo, muito amicíssimo dele. E o cardeal, então, não decidiu, mas tinha um monsenhor lá, Cagliari, que era o assessor dele para esses assuntos, monsenhor Cagliari. Então, o cardeal falou, olha, trata lá com o Cagliari, que o Cagliari vai dizer o que vai resolver. E o monsenhor Cagliari, sabendo da existência dessa banqueta e do valor, fez a proposta para o padre Guilherme. Veja que eu estou falando isso de fonte oral. Isso foi fonte do Dr. Antônio e outras pessoas, do Benedito Freitas, que comentaram comigo. Então, o padre Guilherme, que o Monsenhor Cagliari falou, olha, nós vamos emprestar esse dinheiro, mas você vai ter que fazer uma contrapartida. Aí a proposta dele foi exatamente essa. Não sei se partiu dele, de fazer a cessão ou do Padre Guilherme. O fato é o seguinte, que de qualquer forma o acervo está preservado, embora não esteja em Santa Cruz. Também não sei se ficaria bem em Santa Cruz. E como eu falei, nessa visita que eu fiz, eu encontrei também algumas imagens. Por exemplo, tinha lá uma imagem que eu não sabia nem da existência. Nossa Senhora de Santana, que também fazia parte da Fazenda Santa Cruz. E outras imagens também. Porque os jesuítas deixaram muitas imagens. E durante o tempo foram adquiridas outras também. Algumas foram parar
lá no Museu da Catedral. Eu encontrei informações bem antigas, inclusive, como eu já falei para vocês, o historiador Benedito Freitas e os demais historiadores anteriores a ele beberam na fonte, por dizer assim, do Pedro Henrique da Cunha, que esteve aqui em Santa Cruz no finalzinho do século XVIII, 1791. E o Pedro Henrique da Cunha, ele veio aqui por determinação do vice-rei para fazer um levantamento e escrever tudo o que encontrava sobre Santa Cruz, relacionado com as propriedades e tudo mais, porque já havia ordem de que a fazenda fosse passada para a administração do Couto Reis, Manuel Martins do Couto Reis, que era naquela época, em 1790, 91, 92, era tenente-coronel de engenharia. Então esse Pedro Henrique da Cunha veio com a ordem do vice-rei de fazer o levantamento, escrever tudo, e ele então escreveu um calhamaço de 300 e tantas páginas que está um documento manuscrito. Eu já falei sobre isso, já fiz uma postagem sobre isso. O título do documento chama-se Notícia Curiosa e Proveitosa em Benefício da Real Fazenda sobre a situação passada e presente da Fazenda de Santa Cruz, a repetição a si mesmo, né? Que foi propriedade dos padres jesuítas, encontrando-se hoje incorporada à Real Coroa. Aí eu coloquei Pedro Henrique da Cunha. Transcrição do trecho, né, do texto de 1790, de autoria do escrivão Pedro Henrique da Cunha, mantendo a grafia da época. Então, tirei esse texto aqui das páginas 8 e 9. Da outra vez, eu tentei corrigir algumas coisas e acabei atrapalhando muito, né? Então, eu preferi deixar o texto praticamente como ele foi escrito em 1791. Como eu já expliquei para vocês, isso aqui é um manuscrito. Isso foi traduzido por uma amiga minha, que é professora, que é paleógrafa, né? Também já falei sobre isso. E da hora que ela fez a transcrição sim, do manuscrito, mas ela manteve a grafia da época. Então tem algumas palavras que confundem. Por exemplo, aqui eu coloquei unida ao convento, mas quando ela transcreve, ela não colocou unida ao convento, ela colocou outras palavras. Mas unida ao convento, formaram a sua capela, que se vê do mesmo projeto que veja né, de grandeza suficiente com altar-mor da invocação, né, de Santa Cruz e Santo Inácio. Então, a invocação, o altar-mor, que é o altar principal, tinha essas duas imagens, que é a Santa Cruz e o Santo Inácio. Santa Cruz é aquele Cristo, né? E 2 altares em que foram colocados, um deles São Benedito e no outro Nossa Senhora do Rosário, todos ornados com seus retábulos, retábulo, né? Retábulos dourados, que é a parte de trás, né? E pintados. A sacristia é no fundo da igreja. Aqui, gente, eu estou me referindo ainda no tempo que a igreja ficava lá no convento, onde hoje é o quartel, né? Então, pintada de sacristia é no fundo da igreja, comunicando-se esta por 2 portas que há na capela mor para os corredores, naturalmente, né? Que vão ter a mesma sacristia, quer dizer, os corredores que davam acesso à sacristia, né? À frente deste pavimento igreja há uma praça não muito pequena. Essa praça, na verdade, é bastante grande, que é aquela praça que ainda existe hoje, né? Que é formada com 2 bairros de casas, de um e outro lado, cada um deles com 3 ruas e diversas travessinhas para se comunicarem de umas para outras, sendo estes bairros denominados o de Limeira e o outro Pacotiba, cuja habitação é a formação dos escravos da fazenda. Ao lado direito da igreja,
a outra rua de casas que servia de hospedaria para outros moradores que ocorriam. Vejam aqui, eu coloquei esse desenho, que é um mapa, na verdade, né? Já expliquei para vocês que é um mapa rústico de 1791 que foi encontrado lá no arquivo ultramarino, lá em Portugal, pela minha amiga Dulce, Maria Dulce, que trabalhava na Biblioteca Nacional, era chefe da cartografia, para que vocês possam ter uma ideia. Olha essa parte aqui que aparece no desenho do lado esquerdo, corresponde a uma estrada, que seria a estrada que passava por Santa Cruz. Uma ia para Itaguaí e outra ia para o Rio de Janeiro, né, para a antiga estrada de Santa Cruz. Mas no meio vocês observam que tem a igreja de Santa Cruz, né? E na parte de cima do desenho tem um pequeno mapa que seria mostrando os compartimentos. E na parte branca desse desenho, logo abaixo da igreja do convento, tem uma legenda em manuscrito, que também, com todas as informações, dizendo sobre os compartimentos e tudo mais. E por aqui vocês podem ter uma ideia da descrição que ele fez anteriormente, que ele fala do Pacotiba, que seria aqui no nosso caso do nosso lado esquerdo, que seria correspondente ao lado direito do convento, e Limoeiro, que seria do nosso lado direito, que corresponde ao lado esquerdo do convento. E aqui tem a praça, que ele chama de não muito pequena, porque aqui embaixo desse desenho, dessa praça, que é a atual Praça do Quartel, né? Eu fui lá, fiz a postagem outro dia, falei sobre isso, tem a legenda também, quer dizer, é de 1891. Então as ruazinhas que ele fala, as travessinhas, são essas passagens que tem entre uma senzala e outra. E no fundo, onde tem o convento, tem a capela, né? A capela, que é essa parte mais alta, com as suas torres e tal, tem um convento, e do lado esquerdo tem a parte que seria hospedaria, hospital, residência do superintendente, no caso depois, né? Então, é um mapa histórico que também faz parte do mesmo manuscrito. Desenho da Capela dos Jesuítas, Cruzeiro, senzalas, Pacotiba e Limoeiro e demais dependências, que se encontra anexa ao manuscrito, a esse desenho, né? O manuscrito da Curiosa e Proveitosa em benefício da Real Fazenda sobre a situação, que é exatamente o que eu acabei de ler para vocês, do Pedro Henrique da Cunha, que é o manuscrito, né? Continuação da transcrição do trecho do manuscrito da Notícia Curiosa e Proveitosa do Pedro Henrique da Cunha. Então ele aqui continua com o texto mantendo a grafia da época, né? Nos dois altares colaterais, quer dizer, colaterais, né, se achavam instituídas 4 irmandades, que vinham a ser 2 dos santos deles colocados, de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário das Almas e do Santíssimo Sacramento. Dessas irmandades, né, se faziam 4 festas no ano, regendo-se juízes e juízas dos escravos, que tinham grande satisfação, porque em todos os dias de guarda, no decurso de todo o ano dos seus juizados, eram obrigados a vir à missa vestidos com seus e entravam em ar de gravidade e passos moderados pela igreja dentro, e cada uma delas e deles com suas varas na mão, sendo esta a distinção que havia para que fossem conhecidas por tais, e logo que entrava a missa, próximo, veja como está a escrita, missa próximo ao arco cruzeiro, as moviam em fileiras, onde os sacristães lhe tiravam as varas, quer dizer, esses bengalas, né? Dando-lhe a cada uma delas uma vela de cera acesa até o fim da missa. Ficava assim até o fim da missa. E no fim dela, lhe tinham tirado as velas e entregado as varas, saindo então com a mesma gravidade. Estas juízes iam em corpo, acompanhadas dos juízes, até suas casas, donde despediam os juízes com a mesma cortesia. Em todo o ano do seu juizado, gozavam de certas regalias que lhe influíam
um certo capricho para se distinguir do procedimento e costume servido também em relação aos mais que aspiravam a gozar daquela proeminência. Quer dizer, permitiam, né? Eu coloquei uma foto aqui que não, claro, não são aquelas mulheres escravizadas, aquelas juízas de então, mas é uma procissão de uma Irmandade do Rosário dos Pretos, que é mais ou menos semelhante a essa que eu estou falando aqui, né? Da sede do Pelourinho, em Salvador. Essa Irmandade lá de Pelourinho, em Salvador, foi fundada em 1685, até hoje ainda existe. É uma das mais antigas do Brasil. Então, imaginemos aqui as juízas e os juízes de Santa Cruz tinha uma certa semelhança, se bem que alguns historiadores, alguns relatos eu encontrei, que elas usavam essa bata, essa roupa que aqui vocês estão vendo branca, elas usavam uma bata azul. Inclusive tem um deputado que era o tutor Dom Pedro II, quando ele veio a Santa Cruz, ele fala sobre essas vestes azuis, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui, que o Pedro Henrique da Cunha escreveu, depois o Benedito Freitas repete, Saldanha da Gama também, é que essas mulheres escravizadas, por serem representantes religiosas dessas irmandades, elas acabavam tendo um certo privilégio, inclusive de serem sepultadas dentro do interior da própria capela. Então era um privilégio que elas gozavam, né? E um respeito também. Essas irmandades, mesmo depois da proclamação da República, e até um determinado tempo que eu lembro, não sei se ainda hoje existe, elas existiam em Santa Cruz. Eu lembro que aqui em Santa Cruz tinha a Irmandade, acredito que ainda tem, a Irmandade Nossa Senhora da Conceição, e uma vez por ano eles elegiam um presidente, um juiz, e eles usavam realmente uma vara de tipo de um bastão de metal, acredito que era de prata, né? E também saíam em destaque nas procissões. Como hoje as igrejas não realizam tantas procissões como antigamente, isso aí eu acho que já ficou de lado. Mas então fica aqui o relato do Pedro Henrique da Cunha, de 1791, falando sobre funcionamento dessas igrejas. Outro relato que eu achei muito importante para trazer aqui a contribuição nessa apresentação é do Ernesto da Cunha Araújo, Viana. Esse Ernesto Araújo era arquiteto e ele foi editor da Revista dos Construtores. Essa Revista dos Construtores tem 2 reportagens interessantíssimas sobre Santa Cruz. Todas 2 são de autoria do Ernesto da Cunha Araújo Viana. Uma delas é exatamente sobre a construção da escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz, no caso a escola Dom João VI, né, onde hoje tem o Fórum Regional. Esse Ernesto da Cunha Viana, por ele ser arquiteto, engenheiro, ele veio a Santa Cruz para acompanhar as obras, orientar tudo, e como ele também era o redator da revista, ele escreveu um artigo, que qualquer hora dessa, eu acredito que já tenha feito uma postagem, mas não custa repetir, dando mais algum destaque. Ele fez uma reportagem falando sobre a construção da escola, inclusive tem o desenho da planta baixa da escola, mostrando onde funcionavam as salas, onde ficava o setor de educação física, e fez também um desenho a bico de pena da fachada da escola da Imperial Fazenda de Santa Cruz. Eu vou fazer uma postagem. Inclusive já tem um trabalho de pós-graduação na Lato Sensu, né, sobre essa escola. Então o Araújo Vieira escreveu: no Rio de Janeiro, até bem pouco tempo, não conhecíamos nenhuma aplicação desses produtos da arte portuguesa. Ele está falando aos azulejos, né? Quando, levados por deveres profissionais a permanecermos por algum tempo no Curato de Santa Cruz, tivemos ocasião de visitar o templo que serve de igreja paroquial. Então, o que aconteceu com esse artigo que ele escreve aqui? É de 1889.
julho de 1889, esse artigo que eu estou lendo para vocês. Quer dizer, vejam, poucos meses antes da proclamação da República. Quando ele fala aqui, levado por, levado por deveres profissionais, quer dizer o seguinte: quando ele esteve em 1885, ele veio aqui exatamente para a construção da escola. E aí ficou, naturalmente, para não ir para lá e para cá, ele ficou em Santa Cruz e aproveitou para conhecer a igreja, né? Aí ele fala aqui sobre a igreja. Exteriormente, nada apresenta a ele que desperte atenção. Construída em 1751 pelos jesuítas para servir ao convento, fundado por esta ordem, passou depois à capela do Palácio Imperial da Fazenda, em que foi convertido aquele convento quando expulsos os jesuítas e conjuntamente a igreja paroquial do Curato de Santa Cruz. O interior da igreja é, como todas as construídas naquela época, no estilo que chamamos rococó. Tem 3 altares que nada se impõe pelo lado estético. Então, aquele estilo que eu falei para vocês, o rococó, né, que é um período histórico, estilo organizado na França após a morte de Luís XIV, em 1715, que findam com a Revolução Francesa em 1789, e que geralmente são subdivididos em 3 fases: Regência, Luís XV ou Mademoiselle Pompadour, e Luís XVI ou Maria Antonieta. Em Portugal, o estilo se desenvolve após a morte de Dom João V em 1750. E no Brasil, especialmente no eixo Rio-Minas, as obras datam dos últimos anos do século XVIII e primeiros do século XIX. Então, esse é o estilo rococó, só que se era dos jesuítas, foi anterior ao final do século XVIII. Aqui tem aquele bico de pena que o Louis Fé fez, naquela reportagem que eu fiz sobre o Louis Fé. O Louis Fé tinha feito esse trabalho a pedido meu para a publicação do NOP. E esse sacrário mostra exatamente esse lado rebuscado do rococó, eu encontrei inclusive alguns sacrários de igrejas jesuíticas, sacrário de fotografias, muito semelhante a esse. Tem a foto desse sacrário, eu tirei essas fotos, só que eu atualmente não encontrei aqui, acredito que já tenha deletado, mas esse sacrário encontra-se lá, naquela exposição permanente do NOP. Ele foi restaurado, houve uma época que ele era usado apenas na Páscoa, porque na Páscoa tem um ritual ligado à Igreja Católica que eles retiram todas as imagens, atualmente eles colocam um tecido, né? Um tecido roxo cobrindo todas as imagens e retiram o sacrário da parte central, porque como não há missa no final, na semana da Páscoa, nem quinta-feira, eu acho que quinta-feira santa tem cerimônia, mas não tem missa. Aí eles só vão colocar no dia de Páscoa. Então esse sacrário era retirado e colocado na época da Páscoa num reservado. Encontra-se lá juntamente com uma arca, também do mesmo período, com as características semelhantes, parecida com o barroco, mas é rococó. Então, esse artigo aqui, que eu falei para vocês, da Revista dos Construtores, é que o Araújo Viana, ele saiu na edição de número 7 da Revista dos Construtores, tá? A capa da revista aqui, em julho de 1889, meses antes da proclamação da República. Araújo Viana afirma, olha que interessante, Araújo Viana afirma que não conhece em qualquer templo exemplo brilhante da arte portuguesa no tocante a este assunto, o que nos proporciona a igreja no Curato de Santa Cruz. Ele está se referindo aqui aos azulejos, à azulejaria. Então ele diz que não encontra nenhum outro semelhante. E ele escreveu mais ainda: o que realmente, porém, é digno de admirar-se são os azulejos que revestem as paredes da igreja, tanto no corpo central como na capela mor.
desde o chão até a altura de 2 metros. Devia ser uma coisa deslumbrante, né? Os magníficos desenhos que os compõem, o bem acabado da obra, a disposição dos quadros, enfim, todo o conjunto patenteiam a que grau de adiantamento atingiu esta indústria nos séculos passados. Atingiu esta indústria no século passado. Quer dizer, nós estamos falando aqui do século XVIII, né? Os quadros têm compreendido as molduras de 2 metros de altura e representam episódios da história de Portugal, da vida dos santos ou fatos da história santa. Observem que o Araújo Viana, ele esteve aqui, como eu já me referi, em 1885. E ele, pelo que ele está descrevendo aqui, ele ainda viu esses painéis, né? Aos lados da porta de entrada, do lado direito, vê-se reproduzido o acontecimento narrado pelos escritores da Batalha de Aljubarrota. Afonso Henriques ajoelhado e cercado de seus companheiros de campanhas. Dirige aos céus fervorosas preces para que o auxilie na causa que defende. Quando vê aparecer a cruz cercada da palavra Ioc signo vence, quer dizer, com este nome vencerei, né? Com o nome de Cristo, né? O quadro do lado esquerdo representa Moisés fazendo saltar dos rochedos do Monte Horebe o precioso líquido que vem mitigar a sede dos hebreus. Vejam que espetáculo, né? Que cenário bonito que representava esse altar dessa igreja, né? Dessa igreja que eu estou falando aqui no caso dos jesuítas. Nesse texto da Revista dos Escritores, que é um texto longo, eu não coloquei aqui, o Araújo Viana ainda diz o seguinte, como ele chega aqui, ele escreve esse texto em 1889, e antes da proclamação da República, quem estava como administrador aqui em Santa Cruz era um estudioso interessado, muito interessado em história. Então ele fala que pelo menos isso para Manuel Gomes Archer. Manuel Gomes Archer. O Archer, né? Esse Archer ele já tinha um exemplo importante da atuação dele, porque o Archer foi responsável quando houve aquele problema, quando havia no Império, na monarquia, houve um problema sério de falta d'água no Rio de Janeiro. Imagine vocês, centro do Rio de Janeiro sem água. Então, o Gomes Archer começou a se preocupar com o plantio da Floresta da Tijuca para manter os mananciais, porque sem árvore não tem manancial, não tem água, né? Por isso que é importante plantar essas árvores. E o Gomes Archer, então, foi responsável por isso. Então, ele cita, o Araújo Viana cita o Archer. Felizmente, esse é o texto dele, que eu não estou lendo aqui, mas estou falando de orelhada, né? Que felizmente a fazenda está sendo administrada por uma pessoa que sabe dar o valor exato, estou falando de orelhada, hein? Dar o valor exato às obras de arte, né? Que é o Archer. Então, vejam vocês quanto ele estava enganado, porque essa preciosidade que acabamos de relatar aqui, embora não se tratando de imagens relacionadas a Santa Cruz, mas eram obras de arte referente a eventos ligados à história de Portugal, à história da Bíblia, que mereciam ser preservados. Então, ele diz que, felizmente, o Gomes Archer, segundo ele pensava, né, ia preservar. Só que logo depois veio a queda da monarquia e adeus, né? Hoje em dia, nem um pedaço, nem um caquinho de azulejo nós temos mais. Mas então fica aqui essa minha pequena contribuição sobre os 3 retábulos, os 2 retábulos da nossa matriz, a nossa antiga matriz de Nossa Senhora da Conceição, da paróquia de Santa Cruz. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Hoje, como eu falei, é um domingo, dia 9 de março de 2025.
Ainda estamos vivendo um período de calor, já tem algum tempinho que não chove aqui em Santa Cruz. Tomara que caia logo uma chuvarada por esses dias. Mas então estamos praticamente iniciando o ano. O carnaval já acabou, já houve o período de descanso, já houve o Natal, já passou, já demos o Feliz Ano Novo, agora vamos o Feliz Ano Novo para trabalhar. Então fica aqui o meu abraço e mais uma vez o agradecimento por você estar me acompanhando aqui no canal de História de Santa Cruz do professor Sivaldo.